Bom, amores, no conteúdo de português de hoje vocês vão estudar sobre sinônimos e antônimos e homônimos e parônimos, presente no livro de vocês na página 21. Lembrando que esse assunto vocês já viram ano passado, tá? A gente só tá mais uma vez revisando. Porém, dessa vez eu vou exigir mais de vocês. Eu não lembro, não. Eu não sei se vocês lembram. Mas ano passado eu até coloquei uma listinha no quadro e tudo mais, para a gente conhecer mais palavras que são sinônimas e antônimas e palavras que são homônimas e parônimas, tá? Esse ano eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Para a gente aprender mais palavras novas e a diferença entre elas. Bom, primeiro, o que são sinônimos, tá? São palavras de mesmo sentido ou sentido parecido, certo? Que elas significam a mesma coisa, tá? Ou então tem um significado bem parecido. Aí eu trouxe dois exemplos. Por favor, mantenha-se distante da faixa amarela. E o outro exemplo, por favor, mantenha-se afastado da faixa amarela. O que foi que eu fiz? Eu mudei a palavra distante por afastado. Mas isso significa que a frase perdeu o sentido? Não. Como assim, tia Jéssica? Ela não perdeu o sentido? Não, a frase não perdeu o significado. Eu troquei distante por afastado, mas distante significa afastado também, tá? Elas são sinônimos, certo? Então, eu troquei a palavra, mas eu não tive mudança nenhum no sentido da frase. O significado da frase continuou o mesmo, tá? Aí ele coloca: ao substituir a palavra distante por afastado, o sentido da informação não foi alterado. Portanto, essas palavras são sinônimas. Antônimos são palavras de sentido contrário, tá? É o oposto. Por exemplo, aquele gato é pequeno. Como é um antônimo de pequeno, aquele gato é grande. Sempre vai ser o contrário, tá? Aí ele diz: ao substituir a palavra pequeno por grande, as informações fornecidas tornaram-se opostas. Então temos antônimos. Homônimos, tá? São palavras com a mesma pronúncia e ou escrita, mas com significados diferentes. Ou seja, são palavras em que eu falo igual, tá? Que é a mesma pronúncia, é a mesma fala, eu falo do mesmo jeito, porém os significados são totalmente diferentes. Aí eu trouxe dois exemplos para vocês entenderem. Ontem fomos assistir ao concerto da orquestra musical. Com C, concerto com C, tá? Mas olha a pronúncia que eu fiz. Ontem fomos assistir ao concerto da orquestra musical. Segundo exemplo, o concerto do portão custou uma fortuna. O que eu posso observar? A minha pronúncia foi a mesma nas duas frases. Só que qual foi a diferença? A escrita. O primeiro concerto lá, do primeiro exemplo, é com C. E o segundo exemplo é com S. Ou seja, isso muda o significado das palavras. O primeiro concerto, ontem fomos assistir ao concerto da orquestra musical. Esse concerto aqui com C significa uma apresentação musical, certo? Já o segundo, o concerto do portão custou uma fortuna, concerto com S, ele está falando de um reparo que a gente vai fazer em algum objeto, certo? Aí ele diz: apesar da grafia semelhante e da pronúncia idêntica, as palavras concerto, que significa apresentação, com C, né? E concerto com S, reparo, ajuste, tem sentidos diferentes, ou seja, tem significados diferentes. Parônimos são palavras de escrita e pronúncia parecidas, mas com significados diferentes. Perdão aí pela repetição, tá? Bom, aí ele traz dois exemplos. Primeiro, a despensa da creche estava cheia de mantimentos. E o segundo exemplo, a despensa de Manuel deu-se por motivos de força maior. O que foi que aconteceu? Tanto no primeiro como no segundo exemplo, a pronúncia é a mesma, tá? São muito parecidas. Já a escrita mudou. O que a gente tem de diferente? Que a primeira dispensa é com E e a segunda é com I. O que faz com que dispensa, o que eu estou falando aqui na primeira com a letra E? Eu estou dizendo aquele local que a gente armazena os alimentos, certo? E já a dispensa de Manuel deu-se por motivos de força maior, ou seja,
Ele foi afastado do trabalho, tá? Ele foi demitido do trabalho dele, tá bom? Bom, amores, por hoje é só, tá? Dúvidas agora lá no WhatsApp.